Fala galera, e estamos começando aqui mais um episódio do podcast Na Oficina. E hoje eu trouxe um convidado que, além de entusiasta, profissional na área, ele virou professor. Rafael Senzi. Legal, beleza, Felipe? Tem o estúdio Rafael Senzi lá que faz polimento, vitrificação, toda a estética automotiva. Vamos falar também do Instituto do Carro, que você criou para dar aula aos novos details. Como que se fala? Qual que é a vibe agora, Rafa? Olha, Felipe, eu acho que o detailing, né, que é o nome que o pessoal usa aí, eles se autodenominaram detailers, né? Details. Mas independente, acho que de qual nome você se dá, o que importa é aquilo que o cara faz, É né? isso. Rafa, de primeira mão já agradecer você ter aceito o nosso convite, Sim. vim bater um papo aqui com a gente, compartilhar um pouco desse teu conhecimento, dessa tua vivência aí há mais de 17 anos profissionalmente. Se nós formos falar dos polimentos da garagem e o que fazia antes por ser entusiasta, vai passar aí de 25 anos. Verdade. Mas profissionalmente 17 anos, isso? Na verdade, Felipe, eu sempre gostei de carro, cara. Para mim, o carro, a paixão por carros, ela nasce quando você cresce rodeado de pessoas apaixonadas Que por que estão carros. envolvidos no carro, É né? isso, né? Então a gente acaba gostando daquilo e vai se entusiasmando. Porém, na minha história de vida, o trabalhar com carros demorou para aparecer. Então, gostar de carros apareceu muito antes do que trabalhar com carros, né? Mas eu falo assim, né, Rafa? Todo mundo que tá nesse ramo, isso eu já falei aqui nesse podcast várias vezes. Todo mundo que tá trabalhando profissionalmente com carro, para o cara dar certo, para a coisa acontecer, o cara tem que gostar daquilo que faz e tem que gostar de carro. Sim, Então, assim, eu falo assim, o dinheiro nesse ramo, nesses ramos ligados a automóveis, ele é consequência. Porque o cara, quando ele faz um belíssimo trabalho, um bom trabalho, seja ele lá na estética, seja ele na funilaria e pintura, na mecânica, no auto centro, cara, no lava rápido. Ele fazendo com o coração e ele fazendo aquilo que ele gosta, o resultado, o dinheiro é consequência. Eu costumo falar isso para todo mundo, Rafa. E perfeito. eu acho que tua história não deve ser diferente dessa, né? Eu fui incentivado pela família a estudar, né? A ideia era estudar, e arrumar um emprego, né? Então, os carros, como eu gostava muito, eu Era não, hobby. não tinha como eu juntar aquelas peças ainda, tipo, eu vou trabalhar com os carros, porque o carro eu ia fazer na hora vaga. Era um grande prazer trabalhar com carro. E eu não tinha visão que trabalhar poderia ser algo prazeroso também. Eu achava que era trabalhar uma coisa ruim e no final de semana ia curtir os carros. Então foi assim por muito tempo, né? Eu fiz a faculdade, o mestrado. Você é formado em quê, Eu sou Rafa? fisioterapeuta. Sou Fisioterapeuta. fisioterapeuta, é isso. Cara, igualzinho. É, Hã? É ligado. Hã? eu digo que a gente hoje reabilita o carro, né? Então reabilitava a pessoa e mudou para reabilitar o carro, né? O carro é nosso paciente, mas foi uma transição não muito planejada, né? Foi o momento que eu estava ali na vida, terminando o doutorado, eu acabei é, tendo algumas escolhas para fazer ali e ali eu decidi recomeçar a minha vida com os carros de fato. Então eu deixo para trás tudo aquilo e começo a mexer só com os carros aí profissionalmente. E foi um período de choque, né, para as pessoas, né? Então aqueles que estavam ao meu redor, ao verem que eu estava deixando um doutorado para lavar carro, Esse cara tá aí louco. Hã? é Hã? exatamente isso, tá louco. E alguns pegavam até pesado, tipo, virou vagabundo, não trabalha mais, só fica lá mexendo com os carros, né? Esse é o começo, mas desde o início, Felipe, eu já sabia que eu não podia ouvir a essas pessoas, eu tinha que fazer aquilo que eu estava realmente convicto, né? A tua história se confunde um pouco, se assemelha muito com a minha. Bom, eu não sei se você sabe a minha história, mas eu era gerente de banco, sou formado em administração de empresa, com pós-graduação em controladoria e finanças. Só para você ter uma ideia. É, Mas eu falo para todo mundo. Eu trabalhava, eu até era bem sucedido no trabalho no mercado financeiro, mas eu não tinha paixão naquilo que eu fazia.
E nos carros foi exatamente isso. Eu gostava daquilo, eu queria estar no meio, né? De consertar, de arrumar, de personalizar, eu gostava daquilo. E aí, cara, quando eu fiz essa transição, justamente, exatamente o que aconteceu com você. Ah, eu vou abandonar o banco, vou abandonar a carreira e vou mexer com o carro. Ficou louco. Não, muitos amigos falaram isso, falou, cara, o emprego que você tem, muitos caras estão aí, ó. Você vê quem tá para trás do seu, o cara quer teu lugar, um emprego bom, uma instituição financeira, um monte de, né, de benefícios. Cara, eu falei, eu não quero mais isso, não quero mais essa vida, eu quero fazer o que eu gosto. E foi isso em 2012 para 13. Nós estamos falando aí de quase 13 anos atrás. Sim. E é exatamente isso. E aí eu falo, todo mundo, para quem tá de fora, não entende, às vezes, essa paixão que a gente tem pelos carros. Né? Então, assim, seja você lá na estética, eu lá na funilaria e pintura, às vezes o trabalho é chato, às vezes dá errado, às vezes um monte de problema que a gente sabe que a gente tem no dia a dia. Problema com colaborador, problema com um monte de coisa. Mas aquela rotina, o dia a dia da oficina, né, é para quem gosta e para quem tem o carro no sangue, cara, Exato. né? Tem É, que. tem que ter no sangue, não Sim. adianta. Tem que estar no sangue. É legal demais. O dilema ele entra para mim, Felipe, porque fazer a transição foi até tranquilo. Então vou lá, começo a trabalhar com os carros, independente das pessoas sendo contra, mas eu ainda não tinha a ideia de ganhar dinheiro com isso. Você não vislumbrava esse Não, mundo. não, era algo assim, cara. Eu vou fazer isso porque isso aqui me traz paz, Mas até entendeu? porque você pensa nessa época que você começou, a estética em si, Rafael, não era tão No Brasil não era, gourmetizada como era não hoje. era no Brasil, mas fora do Brasil, que é de onde eu vou buscar minhas referências, lá já era o que a gente tem hoje no nosso mercado. A defasagem, ela é de 15 anos, pelo menos, do que o pessoal estava fazendo lá fora para nós aqui. Isso eu comento muito com a galera. Eu também, graças a Deus, tenho a oportunidade de buscar essas referências fora assim como você. E assim, você entra num supermercado lá, a quantidade de polimento de estética que tem, Sim, marca e variedade de produtos, sim. o nosso mercado está bem longe disso, né, Não, para Rafael? você ver como é a loucura, se você citou um supermercado lá fora. Eu já vendi um serviço de estética para um amigo meu dentro do supermercado nos Estados Unidos, na área de produto. O cara tava procurando um produto, eu estava próximo dele ali, aí eu vi que ele estava na dúvida, peguei, expliquei o produto, o cara já se interessou. Falei, cara, eu não moro aqui, mas tenho meu amigo que está aqui, passei o contato, vendi o serviço pro cara lá no supermercado. Você chegou a dar curso lá fora, Lá né, fora, Rafael? esses Estados Unidos, Europa, depois, né, de rodar o Brasil inteiro, os 26 estados daqui Caramba, e o Rafael. Distrito Federal, aí eu também fui para fora. Isso tudo com o Instituto do Carro, isso que você criou. Isso, exatamente. Exclusivamente para treinamento. Você O só. Instituto do Carro é uma escola que treina treinadores. Então, aqui, em vez da gente ir lá para o começo e tal, vamos tentar trazer já pro momento, Felipe. O que Tá. aconteceu é que eu sou professor, eu sou mestre. Eu dei aulas, né? Então eu estudei todo o mecanismo didático de outra área, não da área de polimento, até porque nessa área isso é muito precário. Você não tem um estudo científico do cara que poliu um carro. Você não tem estudo científico comparando o shampoo X com o shampoo Pera Y. que de estudo nós vamos falar daqui a pouco, mas Vamos não lá. vou desvirtuar teu assunto Cara, agora. eu fui atrás de tudo isso. Então, eu fui dentro de áreas de engenharia, principalmente engenharia de materiais, polimento em metais na indústria, parte de odontologia, que também faz polimento em resinas. Então, eles têm vários parâmetros Ah, ali. você buscou coisa fora Cara, dos carros. foram mais de 10 anos buscando esse tipo de informação e criando o conteúdo didático. E aí eu comecei, então, a ensinar de acordo com a demanda, né? Me chamaram para ensinar, eu recusava. Falava, cara, eu ensino anatomia humana, eu não ensino a polir carro. E a insistência foi tanta que eu comecei a arriscar e aí eu tive que desenvolver o método de ensino. Um Então, material para isso. é isso. E aí eu comecei a formar gente, cara. E é o seguinte, a gente conseguiu simplificar tanto
a compreensão do assunto que o cara ele faz o curso hoje, amanhã ele quer dar aula. Porque a clareza que a gente traz ela é tão grande que o cara ele se sentia apto a dar aula, se sentia, não quer dizer que estava. Então aí surgiu um outro problema, que é o cara que fazia curso comigo, estava dando curso. Isso começou a sujar meu nome, porque as pessoas usavam o meu nome, né? Ah, eu fui aluno do Sens, ele ensina isso, isso e isso. Caramba, cara. E aí o cara fala, meu, eu fiz um curso com o cara que fez o seu curso, mas eu não aprendi e tal. Aí eu falei, pô, vamos organizar isso aqui. O pessoal quer dar curso, vamos criar um treinamento para treinadores. Então, é igual, você deve ter algum pintor lá, que é um excelente É um pintor, líder. é um líder, mas se você colocar ele para ensinar alguém a Ele não pintar, ele não ensina sabe ninguém. ensinar. Uma coisa é saber fazer, outra coisa é saber ensinar. Então, o Instituto nasce com o intuito de capacitar agora os profissionais com métodos didáticos. Então, as aulas são de metodologia de ensino, de oratória, como preparar um cronograma de aula, e com isso a gente começou a preparar aqueles profissionais que eram grandes profissionais, mas que não tinham didática, como professores de fato. Então, o Instituto do Carro é uma escola que treina treinadores, né? Legal. E eu lidero essa escola, mas eu nunca fiquei acima da escola. Eu sou mais um treinador da escola, Tá. tá? E no Instituto do Carro não tem o curso pro profissional, para ensinar a polir, por exemplo. Então, aí os instrutores credenciados, eles trabalham com os Com essa profissionais. parte. Isso, o Com Instituto essa, forma com essa parte operacional, vamos dizer assim. perfeito. Isso aí. Mas hoje o Instituto do Carro está voltado para os profissionais que vão ser os Ministrar replicadores. aulas, isso. A O- gente tem professores da parte de funilaria, de pintura, Ah, martelinho de não é ouro, só PPF, estética. não, a escola é completa. Caramba, Polimento de cara. vidro, a pintura de couro, a gente tem diversos módulos. Eu nem consigo listar todos para você, mas Caramba, cara. isso, Então, ó, cara. galera, para quem tá assistindo a gente aí, nós vamos deixar o link aqui embaixo já do Instituto do Carro. Vamos deixar o link também do Obrigado. Rafael Sense, do estúdio dele. Já chama aqui embaixo, tira todas as suas dúvidas e do que o Rafael já falou aqui, eu acredito que deve ter lá uma infinidade para você que está buscando aí se aperfeiçoar para virar um, um professor, um coaching de qualquer assunto na área automotiva lá, Instituto do Carro. Já vamos deixar aqui embaixo. Isso mesmo. Ô, Rafa, e assim, uma coisa que surgiu nos bastidores, eu não posso deixar de perguntar, que no passado ouviu rumores de internet, porque a internet gosta de polêmica, cara. Isso é verdade. E não existe mais polêmica do que quando se fala em repintura de carro, em retoque de carro, em pintura que não é original, e porque poliu, porque não poliu, porque Passou a cera porque passou a murchou, cera, porque porque murchou, não. porque não saiu, porque fechou os poros. É, Então, assim, aí um cara falou assim pra mim: pergunta pra ele se repintura ou se pintura tem poro. legal, cara. Conta essa história aí Não, pra cara, gente. essa história, ela é muito E engraçada, aí, agora, porque, conhecendo, desculpa te cortar, mas claro, conhecendo você agora, esse pouco aqui já, eu já vi que você é um cara que não fala nada por achismo. Você exato, busca conhecimento técnico perfeito. e conhecimento fundado em técnica. Então conta pra nós essa Tá história aí, legal. que eu garanto que deu muita repercussão na Não, internet é aí. bem isso, ô Felipe. Como eu venho do meio acadêmico, né? No meio acadêmico, eu não posso dizer o céu é Eu acho azul isso. sem citar quem foi o cara que mediu a cor do céu Pra falar em que é qual azul. ano. De acordo com João, 1600 e tanto, o céu é azul. E acabou. Qualquer coisa vai falar com o João lá, entendeu? Já não é mais problema meu. Mas tu não pode falar algo que tu só acha. Tem que ter um embasamento, um porquê. A história dos poros do verniz, a gente. E sim, verniz pode ter poros. A gente repara, por exemplo, em problemas, né? Por exemplo, quando tem fervura, esse tipo de coisa. Cratera por contaminação de óleo, que isso acontece muito na Horroroso, repentura. né? E sempre aquela história, os poros do verniz. Então, a gente vinha desmistificando muita coisa e os poros do verniz ainda era algo que era muito usual.
Então, uma vez o cara me fez uma pergunta sobre a ancoragem da cera, porque a cera ela ancoraria nos poros do verniz. Mais ou menos essa era a ideia da época que eu fui atrás desse conteúdo. E então, o que eu fui pensar, cara? Pô, qual é o tamanho do poro do verniz? Porque se a partícula da cera é maior que o poro do verniz, ela entra no poro do verniz. Se ela é maior, ela tampa. Então, qual seria o tamanho adequado do poro para saber, comparado com o tamanho da partícula da cera, como que seria essa dinâmica? Então, eu fui atrás de saber Se era esse mesmo fundamento o dessa ancoragem. tamanho do poro do verniz, né? E aí a gente tem contato. Eu acho que uma frase que eu gosto muito, que eles atribuem para o Marlon Brando na voz do Chaves, né? O importante não é saber, é o É conhecer quem tem o sabe. telefone de quem sabe. Eu também sou desse Eu tenho o princípio. telefone de todo mundo que sabe, né? Então acho que esse é um diferencial, né? Muita coisa eu resolvo porque eu conheço quem resolve, né? Isso Então, é tudo na e não vida, tenho né? vergonha nenhuma de falar isso, entendeu? Se todos os profissionais tivessem essa premissa e essa humildade, Tem que rapaz, ter, é o que tem eu que falo. ter. Eu sou muito assim também, cara. Eu não sou, né, eu não conheço muita coisa, mas conheço quem sabe. Eu ligo para um cara da PPG, o cara da PPG me joga para um outro, o cara fala, meu, tem um desenvolvedor naquela região de Campinas mesmo que ele tava. Eu Sumaré, acho que era Sumaré, não me lembro agora onde que é exatamente, mas Jundiaí, ele Indaiatuba, toda. desenvolvedor dos vernizes da Audi, da Mercedes, da BMW, da Volks, né? Tá dentro ali, falou, Nós vamos falar disso daqui a pouco também. você vai falar com esse cara. Você marca uma reunião com esse cara, fala em meu nome, você é meu amigo, o cara vai estender um tapete vermelho para você na PPG. E não deu outra. Eu marco com eles, mas uma coisa extremamente restrita, assim, eu não pude nem documentar, eu Nem tô gravar. aqui na PPG, nada, 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 né? Até cores ali que estavam para lançamento Até porque os ainda, caras não a sabem gente qual que é a sua intenção também, né? é, Às vezes você pode estar indo lá para copiar um produto deles, Não, né? e o mais legal, cara, é que eu cheguei com toda a referência ali e na hora que eu me apresento como polidor de carro, aí eles já queriam me mandar embora. Já, não, não, pai, vai embora, sai daqui, né? Porque eles ficam ali desenvolvendo um material e a hora que chega na nossa mão, a gente corre uma lixinha ali e sai comendo, né? Então eles tinham também uma visão errada e no fim dessa história, anos depois, o que acaba acontecendo é que um dos engenheiros da PPG, ele chegou a fazer um curso comigo de polimento em São Paulo para aprender os processos, para entender melhor dos processos. No dia ele também deu uma aula para nós lá sobre verniz, ele participou também. Então, você vê que eu cheguei como um cara, um destruidor de vernizes, para anos depois estar com um engenheiro lá pegando a máquina e passando e comprovando, porque os processos hoje eles são minimamente invasivos de estética. Como você mesmo diz, depois nós vamos falar disso. Mas aí sobre os poros do verniz, né, cara? Eu chego ali e aí eu quero falar pro cara, meu, eu quero saber sobre os poros do verniz. Ele falou assim, então, quais que Que poros, poros? Não né? existe Que poro. poros do verniz? Eu falei, não, os poros, porque aí a cera ancora nos poros e não sei o quê. O cara falou assim, meu amigo, eu vou te mostrar vários materiais de desenvolvimento, vários testes, mais de 150 testes que a gente faz para o material em relação à permeabilidade, a, a resistência, todos os testes de Durabilidade, dureza do tem material. testes que o material fica ali meses tentando ser permeado por vapor de água. 60 dias de ciclo. E você não pode ter passagem de moléculas de água naquela superfície, senão você vai ter um problema de desplacamento ou outro problema. Então, ele me mostrou os testes, me colocou ali que o verniz ele, não poderia ser um material poroso, porque se fosse poroso, ele não teria Ia ter permeabilidade, não ia permeabilidade. ter brilho, não ia ter refletância. Né? Essa ideia de canais de passagem, como eu disse, eventualmente defeito, uma falha, um poro no verniz, mas dizer que o verniz é um material poroso, Poroso. como a gente imaginava, seria chamar os engenheiros de burro, porque eles têm que fazer um negócio impermeável e eles criam um material todo cheio, todo furado, né? Mas para trazer isso para o mercado depois, cara, foi um absurdo, porque era sempre o pessoal vindo contra, né? Pessoas que diziam, que usaram esse termo poros do verniz durante muitos anos
eles queriam defender aquele ponto de vista, em vez de olhar pelo outro lado. Pelo lado técnico. Felipe, talvez há 50, 70 anos, se você pegar pinturas antigas, você tinha ali... Os materiais eram bem ele diferentes. ferrujava através do primer, assim, né? Pela tinta, né? A gente está falando do material moderno, né? Dos desenvolvimentos de hoje. Então, essa foi uma grande polêmica, porque realmente você chegar com uma informação diferente do que é sempre falado e querer apresentar isso, você vai receber um monte de gente contra. E até porque tem uma galera dessa daí, principalmente os mais antigos, né, Rafa? Os caras não aceitam meio que essa evolução. Verdade. Eu aprendi assim, é assim. É, E assim, o que eu vejo hoje, isso eu vejo muito no nosso público, nos nossos clientes. Eu nunca poli o carro porque arranca material. Pô, não é assim. não é assim. Do mesmo jeito que a quantidade de verniz nos carros de fábrica hoje, dependendo de algumas marcas, é bem menos do que vinha antes também. Então, Sim. assim, se você levar num lugar que vai fazer um polimento agressivo, corre-se o risco de queimar uma maquina Verdade. por conta da invasão que você dá, da técnica invasiva que você está fazendo, do material que você está fazendo. Mas não por conta que tem a premissa que o lixar. Todo mundo acha que para polir um carro tem que lixar o carro inteiro. Verdade. Não, a estética Então, evoluiu assim, muito. evoluiu demais. Não só a estética, a funilaria e pintura também. Hoje, vamos dizer, a gente tem verniz que seca em 40 minutos, 30, 40 minutos, que ele tem a mesma dureza de um verniz alto sólido, que demora um dia, 24 horas para secar. Sim. Né? Isso a gente também está falando sem ter uma cabine aquecida, sem nada disso, secando a temperatura normal. Mas vamos lá. Então, assim, eu vejo que não só nesse assunto que a gente está falando, mas tudo que é ligado, sempre seria uma crença popular, mas aquelas informações que tinha, o cara segue aquilo como uma grande verdade. E ele não tá vendo a evolução de material, a evolução das técnicas. Sim. Antigamente o cara polia na boina de lã, só a boina quase que arrancava o verniz fora, não precisava nem da lixa. Hoje a gente tem uma infinidade São recursos, de né? boinas, recurso, material, tamanho de politriz. Cara, é o que eu falo. Então, assim, o profissional que hoje, independente da área que ele tá, se ele não buscar evolução todo dia, é igual. Eu faço uma analogia bem rápida, é igual um computador. Você compra um computador hoje, daqui a um mês ele tá desatualizado. Verdade. Sim. Cara, qualquer coisa que a gente vai fazer, você fala assim, não, eu só usava verniz de tal marca, porque esse verniz é top e tal. Parar no tempo não dá. Nos dias de hoje. Rafa, cara, o mercado vem atropelando, cara. Cada hora tem um produto novo, um verniz que seca mais rápido, o brilho muito mais intenso, a capacidade de alastramento dele muito maior, cara. E não dá para você falar, ó, eu usava aquele, mas meu, eu vou experimentar esse aqui porque é, é tecnologia, é coisa nova, Então, assim, cara, eu vejo alguns profissionais, né, e você deve ver muito mais que eu nesses treinamentos que você tá, que o cara tem que abrir um pouco também a mente dele e buscar conhecimento técnico, não é só no achismo e no vendo fazer, né? Porque essa galera também vai muito no que tá vendo fazer, né? Ele não busca, por exemplo, igual você fez, um conhecimento técnico, né? Exato. E, cara, é engraçado que muitas vezes esses que mais precisam, né, de atualização É os que menos vão são os que atrás. não vão, né? E eu recebo, deixo até mensagem para eles aí, né? Que eles falam que eles não vão no curso. Eles vão fazer o quê lá? Vão lá para me ensinar, né? E assim, eu quero. O que ele vai falar lá eu já sei. A gente está lá para aprender também, né? Então, mas a realidade é que eu já trabalhei com profissionais desde iniciante do zero até 30, 40 anos de profissão. E é unânime, de todos eles eu recebo feedback muito positivo, porque o cara que está começando, a evolução dele é do 0 a 100, assim, é muito rápida. E o cara que já está há muito tempo, às vezes um detalhe que ele muda já muda o 100% para ele. Então, é
algum pequeno detalhe, algum pequeno ajuste. E como o nosso conteúdo teórico ele é muito completo, é o que eu te falei, a gente na teoria, o cara vai explicando, ó, o abrasivo funciona assim. Esse cara fala, puta, então aquele dia que eu tava polindo o carro, eu parei aqui, eu tinha que ter ido um pouquinho mais. Ele já vai pegando. Então, mesmo para quem tem muita experiência, enfim, né? A gente sabe, né? O sábio que é aquele que sabe que não sabe, né? E quanto mais você aprende, mais você percebe que tem muita coisa para Para você aprender. saber. E o cara que julga que sabe tudo e não precisa mais aprender, infelizmente, ele está preso na ignorância dele ali. Então, Perfeito, Rafa. Perfeito. a Você gente foi. queria ter essas pessoas junto com a gente, sem dúvida. E assim, ó, você falou dos caras que estão iniciando agora. Eu queria te fazer uma pergunta que já saiu aqui também, e eu quero tua opinião, o que você acha Então, vai. disso. Você acha que a estética, aí nós estamos falando Brasil, Tá. tá? Gourmetizou de tal forma que virou modinha? Me entenda bem. E não, A entendi. galera Uhum. assim, ó. Ah, na época, você vai entender a comparação que eu quero fazer. Ah, gourmetizaram a barbearia, Sim, sim. a galera começou a fazer curso de barbeiro e monta uma barbearia style, um negocinho legal, faz um atendimento diferente, põe uma toalha quente lá para o cara fazer a barba. Gourmetizaram o que sempre existiu desde lá de trás, que são os antigos barbeiros. Perfeito. Aí a galera viu que isso dava dinheiro, aí o cara que tá num outro ramo, eu não tô também aqui criticando ninguém, não. Eu tô só fazendo um contraponto. Ah, isso aí tá dando dinheiro, eu vou lá. Mas tá dando tanto dinheiro assim, eu A- vou a- lá também. abre a portinha lá e monta a barbearia. Você acha que a galera, um pouco da estética, isso por conta também dos influenciadores Sim, aí, sim. que incentiva essa galera na Tá. estética, a galera tem esses caras como espelho. Você acha que o momento que a Eu gente acho. vive hoje é um pouco disso É um também? pouco, sim. Sim, eu Os vou caras estão concordar. vislumbrados também, achando que, é o que você falou, achando que a Felipe. estética dá um puta de um dinheiro Não, e na mas realidade às vezes não é bem assim. tem uma frase, eu nem gosto dessa frase, mas usam muito, né? Que dizem que todo dia sai de manhã um esperto e um otário de casa, né? E aí, quando eles se encontram, gera É um o que dá o negócio. Eu não negócio. acho legal isso, porque assim, a gente, como homem de negócio, a gente faz negócio, a gente quer transparência, a gente quer honestidade, a gente quer entregar aquilo que a gente prometeu, a gente quer cumprir nossa palavra, nossa garantia, né? Mas existe esse outro cenário, né? Então, assim, as pessoas que usam dessa esperança, né, de alguém, de achar que, ó, você vai lavar 2 carrinhos aqui por semana e você E vai vai ficar ganhar, rico. e vai ficar rico. Tá certo, errado talvez esteja a pessoa que cai nessa, mas o problema, Felipe, é que eles são, o marketing tá aí, né, a propaganda, para induzir, né, para pegar na ferida, para trazer a pessoa a induzir a esse erro, né? Então, houve, principalmente na pandemia, a partir do momento da pandemia, houve a palavra, eu vou inventar uma palavra que eu vou chamar de internetização das coisas. Tudo virou internet. Tudo. A escola das minhas filhas não podia. Antes eu queria que tivesse. Por que não pode ter uma aula em casa? Não, não pode. De repente, agora é só aula em casa. Ah, por que eu não posso fazer um home office de vez em quando? Não, não pode. Agora é tudo home office. Então, do nada, tudo virou internet e Mudou as tudo. coisas ficaram assim. Então, começou a surgir uma leva desses polidores de internet. Então, são pessoas. E, cara, não é só na parte do polimento. Boa, polidores de Polidor. internet. Não, eu É, falo que a internet, Rafa, tem vários cara. especialistas, né? Nessa época, a gente O já que tinha polido milhares e milhares de carros, formado milhares e milhares de alunos e não Não, tava. e já aprendido um monte de coisa. Já tinha visto o que dava certo, o que não dava Sim, certo. sim. Antes de ir pra internet, né, Rafa? Então esse povo vem para a internet com esse formato e, cara, eu vi gente ganhar muito dinheiro nesse molde, por exemplo, com higienização de estofado, porque é também uma área. O cara compra uma máquina Extratora. extratora, 2, 3 produtinhos e vai ganhar 100 mil por mês fazendo limpeza de sofá. Clica aqui em Saiba Mais, arrasta para cima, faz meu curso. E o cara que ministrava o curso nunca tinha limpado um sofá na vida.
Ele era simplesmente um cara, Um marketing. um marketing, um puro produto de marketing que passa lá limpando o sofá, tá cansado do seu trabalho, quer uma renda ali de 5, de 7, de 10, de 15 mil por mês, clica aqui no curso. Então, assim, isso E você acha aconteceu. que isso na estética foi igual? Foi bastante. E Porque, tem, cara, hoje você não vê mais lava rápido. É tudo estética. Hã? mudar a placa. Por isso que eu falei, cara, eu também, quando a gente fala estética, lava rápido, estética e detalhamento ou estúdio, Eu vejo que são coisas diferentes, tá? mas eu Eu, não. eu julgo Mas diferente. sim, mas aqui é Brasil, meu amigo. Então, assim, a gente não pode usar esses termos de forma estreita, por exemplo. Lava rápido é sempre ruim, a estética é sempre um pouquinho melhor e o estúdio é sempre melhor. Cara, tu deve conhecer também lava rápidos Bons, que são ótimos e estéticas são uma porcaria, né? E estúdios que de só tem o detalhamento que nome. são pior ainda. Então, assim, é por isso que eu não gosto de fazer essa distinção, até porque o meu público é desses três segmentos. Então, a gente enxerga caras bons no Lava Jato, caras péssimos no detalhamento. E vice-versa. Então, eu não gosto de segmentar esse público. Mas aí, Rafa, eu não estou segmentando, tá? Eu tô dizendo para você, é a onda do modismo, e aí desse cara vamos falar lá, é um cara que é bom pra caramba no que ele faz no Lava Rápido e querer gourmetizar para virar um Não, cara, estúdio. quer ver? O maior exemplo de gourmetização é o Intercap e o Solupan. Aqueles produtos de lavagem, um é roxo e um é amarelinho, né? Eles têm vários nomes, é LM, Ag- Intercap, Agora é. ativado, aditivado, Metacil, limpa baú, limpa alumínio, Alumax. tem um monte. Alumax é Então, nome. assim, existem diferentes qualidades desses produtos no mercado? Existem. Talvez umas três, quatro Concentrações. diferentes. Três, quatro diferentes. O resto é um rótulo mais bonito, um marketing mais bonito, A algo. E aí embalagem. o cara, não, eu não uso limpa alumínio. Eu uso tal, tal, tal da marca tal, que não nada mais, nada menos é do que o que seria um limpa alumínio muito mais barato, muitas vezes diluído, muitas vezes é, modificado ali para gourmetizar um produto, entregar algo que custava R$ 20 por R$ 100. E aí gera aquela impressão, pô, o de R$ 100 deve ser melhor do que o de R$ 10. Ô, Rafa, você tá falando um negócio e a galera, principalmente, não. Vamos falar da galera dos segmentos aí que você falou. Eles não têm nem conhecer, não tem nem sonham que às vezes o produto que ele está comprando da marca X aqui ou da marca Y é o mesmo É produto, o só a mesmo. embalagem é diferente. Exato. O O mesmo. mesmo. Tem Eu muito. tô te falando aí em composto polidor. E Sim, assim, você pegar o rótulo lá atrás, o fabricante é aquele da marca perfeito. famosa e ele tá na marca X lá. É o mesmo produto. E o cara. Tem. E aí, assim, a divisão de preço é lógico. Região, mercado, É, é um monte de eu coisa sou aí. contrário a isso. Eu nunca apoiei esse tipo de iniciativa, né? Eu falo que eu dependo hoje do profissional que prospera. Então, se eu formar um cara hoje e ele quebrar, ele vai. O feedback dele é: eu fui aluno do Rafael Senzi e eu falhei. Então, eu trabalho para que o meu aluno ele tenha sucesso, muito sucesso. E você não tem nenhuma marca por trás, Eu Rafa? tenho algumas marcas que são, eu chamo de parceiros, o pessoal conhece como patrocinadores, Tá. mas não se trata de um patrocínio, entendeu? São longas parcerias, né, que eu tenho há muitos anos já, pessoas que acreditam no meu trabalho. Eu não tenho cobrança deles você tem que postar 3 conteúdos por semana, tem que marcar não sei o que lá. Nada, eles simplesmente por E você deve ter também um cuidado de ser imparcial. Se o cara tá usando a marca isso, X é isso. lá. Essa imparcialidade é total, desde sempre. E aí já tive problemas com patrocinadores por isso. Por estar em treinamentos onde eu tenho que descrever como funciona um outro produto. E aí, quando termina isso, saem as fotos, o pessoal vem para mim, não, porque você está mostrando o produto do concorrente e tal. Mas o cara não está lá para entender que quando a gente trabalha com 100% de transparência, isso vende muito mais o nosso produto do que se a gente ficar lá falando mal do outro e querendo empurrar o nosso. As pessoas não entendem isso. E assim, né, Rafa? Você fala com imparcialidade.
com imparcialidade, imparcial, né? E com conhecimento. Então, assim, você fala, esse produto aqui funciona, esse aqui mais ou menos, esse não funciona. Então, Cara, assim, eu sou muito sincero. Isso é um é defeito para uns, para mim é a qualidade. minha principal qualidade. Isso me levou muito longe. É o cara me mandar um produto e falar, cara, me dá um feedback Testa. sobre o meu produto. Olha, o seu produto não presta. Oh, não sei o quê, ficar bravo e tal. Não, mas pediu minha opinião. Entendeu? A minha opinião é essa. Então, desde sempre eu agi dessa maneira. Eu nunca peguei algo e falei, nossa, isso aqui é bom e tal, por estar recebendo por isso. No geral, o que que eu faço, né? A gente, Não se vendeu ao marketing, né, não, Rafa? nenhuma linha de produto é 100%. Então vamos dizer assim, eu trabalho para a linha X, ela tem 20 produtos. Tem dois, três que eu não me adapto. Eu simplesmente eu não uso, eu não mostro, entendeu? Eu Até acho um porque, substituto. até porque também tem produto que às vezes não é ruim. É, É porque você não, você falou a palavra, às vezes você não se adapta a exato. usar aquilo ali daquela forma que ele é proposto. Também. Você tem um outro que te atende Não, melhor. isso. Tem que ter opção. Então tem isso, né? Porque É. assim, é muito produto, como a gente falou. A variedade hoje é muito grande. Já fui, Felipe, consultoria, já fui em oficina para implementar uma marca de produto e eu implementei muita coisa que coube, mas tiveram processos que o cara me mostrou como ele fazia e eu cheguei nele e falei assim, cara, aqui você não muda. Aqui você continua com esse produto que você está usando da forma que você está usando aqui. Meu, anos se passaram, o cara ele me agradece tanto até hoje, e é o que eu falo. Eu deixei de vender um produto, mas eu ganhei um fã, um admirador, um Não, profissional. confiabilidade, Isso não tem confiança, preço, não tem preço não tem isso, né? preço. Então, E, e assim, isso é teu DNA, é tua ética. Isso é inegociável, cara. eu trabalho Né? por isso. Tem interesse nisso? Total, mas é a forma que eu sou. Eu sou bastante transparente com as coisas, sabe? E isso já me trouxe problemas, né? Muitos problemas aí, porque eu sempre confiei muito nos outros, né? Eu sou uma pessoa de total confiança. Você pode confiar em mim, sei lá, E aí você espera nos você outros que espera dos seja igual a outros você. isso. E como eu era muito novo na época, né? Quando eu comecei realmente a ganhar destaque, eu era um cara ainda muito idealista. Então eu acreditava dos tapinhas nas costas, cara. Eu sentia aquilo como, nossa, esse cara é meu Esse cara é amigo, meu meu parceiro. parceiro, né? E a gente vai vendo o Até tempo ele te passar a passar. rasteira. Mas assim, cara, eu até hoje eu não mudei isso. Eu admito que eu me tornei uma pessoa um pouco pior depois de ter me tornado um empresário de verdade. Como pessoa, uma pessoa pior do que eu era. Eu falei, eu gostava quando eu era puro, Não ingênuo, tinha malícia nenhuma nas malícia, coisas. era super tranquilo essa época. Hoje você tá mais, vamos dizer, você criou uma casca, né? Hoje eu imponho os meus limites. Eu não falava não, não sabia falar E não. isso foi bom para você. Aí você põe o seu limite, aí a pessoa já não quer mais você, já não gosta mais de você, que agora você já não. Aí você é mala, você é É. chato, você é Estrelinha, estrela. subiu a cabeça, né, cara? Então, assim, É. mas hoje eu sou diferente. Então, eu passei muito essa fase, né, do acreditar muito nas pessoas, de construir grandes projetos, e isso atrapalhou um pouco a minha trajetória, tá? Eu posso dizer para você que se eu tivesse, e aí fico alerta para o pessoal que está começando, que busca também trabalhar com parceiros, né? Para que nem tudo são flores, assim, né? Entenda que tudo é um negócio. E na maioria das vezes o cara não vai te falar as coisas ruins, ele só vai te mostrar as coisas boas, né? Exato. Então eles falavam para mim, Felipe, quando as coisas davam errado nesse ponto, não, mas são negócios, amizade à parte. Eu falei, cara, como é que eu vou ser amigo do cara, né? À parte que quer me ferrar? Eu nunca consegui juntar essas duas coisas. Então, eu não virei um grande empresário ainda, na minha opinião, por causa disso. Eu vou fazer Mas, o passo a passo. mas como não é um grande empresário, cara, você é reconhecidíssimo aí no Brasil inteiro, fora do Brasil, como Sim. é, Mas o que a gente a quer. tua história é. Felipe, independente de reconhecimento, cara, eu acho que a vida não é de quem tem reconhecimento, de quem tem planejamento, a vida é de quem faz, né? Então eu sinto que eu poderia ter feito ainda muito mais se as coisas tivessem seguido um caminho mais fluido.
Então eu tenho muito para fazer ainda. Estou aqui hoje com você, aberto aí para quem assiste a parcerias, né? Pessoas que querem de verdade investir no ensino técnico nessa área, né? De melhorar a qualidade profissional como um todo. Eu estou aqui aberto, estou disposto e Não, estou ainda no caminho. não só o ensino do pegar a politriz na mão, né, Rafa? Exato. Não, o ponto é o que me fez crescer no ramo foi aprender a empreender. Foi aprender a resolver o problema dos outros, né? Empreender, resolver o problema dos outros. O pessoal fica lá fazendo conta, empilhando dinheiro, tá certo? Tem essa parte aí, a gente paga o contador para isso. Mas empreender é resolver o problema, Ô, né? Rafa, e como você concilia o estudo, tua vida pessoal e esses treinamentos Não aí faço ideia, no cara. Brasil Não, eu não inteiro? sei. Não, dá essa Eu te receita, porque juro, assim, cara. cara, é... Ó, eu fui para BH no final de semana dar um treinamento. Eu dormi às 3 da manhã, acordei às 7 para dar o treinamento. Saí do treinamento quase meia-noite, fui dormir 4 da manhã, peguei o voo às 9 da manhã, acordei às 7 de novo, dormi 3 horas. É assim, entendeu? Não tem. O dia tem 24 horas, o meu, o E seu, na semana tu já tem um monte de coisa já agendada lá no bastante estúdio. Como coisa. que faz, cara? Cara, eu trabalho também com outras áreas, né? Que eu sou estudante de direito do último ano também. Caramba, Mas cara. eu trabalho com essa área com o meu irmão, o Dr. João Senzi, né? Eu sou Rafael Senzi, ele é o João Senzi. Desde o início do escritório, eu nem pensava ainda, mas eu já era empreendedor e o meu irmão era um grande advogado sem cliente. A gente juntou ali, então eu também atuo com ele e faço mais um monte de coisa, cara. Agora, como é o que eu te falei, eu não faço ideia. Gostar do que faz. É isso. Eu sei, Porque assim, eu não gosto de ficar fazendo uma coisa muito repetitiva. Por exemplo, eu já trabalhei, já fui CLT quando eu era mais novo. E aqui não é uma crítica a CLT, tá? Meus pais foram é, professores em CLT, se aposentaram, criaram 4 filhos da forma mais plena possível. então a tua raiz nesse conhecimento técnico e nessa busca constante por estudo tá nos Na pais, família, tá? Meu pai, professor, doutor, minha mãe, professora, doutora, e eu tava lá cursando meu doutorado também. Meus irmãos todos têm 2 graduações, e a vida segue assim. e aí você vai na parte técnica e a fundo nos materiais e polimento justamente por essa raiz que você Perfeito. tinha. Não é só o executar, você foi, criou toda essa bagagem que você tem no conhecimento técnico justamente por essa raiz. Eu tinha que enxugar os processos, né? Era muita coisa, né? O processo ali era lixar o carro inteiro, depois você vinha, refinava o lixamento, aí você vinha com o corte, a boina branca e a massa. Lustro. Número 2. Aí você vinha com finesse, a boina amarela. Aí você vinha com lustro na boina preta, o ultra fina na boina azul com textura de caixa de ovo. E depois O finalizava alto no brilho alto brilho no algodão para esconder o para holograma. maquiar o holograma. E ainda passava 2 camadas de cera super protetora que saem 2 lavagens. Então, assim, cara, eu olhava pro Cara, carro, Felipe, e falava, pô, se eu tiver que fazer tudo isso, cara, eu tô às fudido. vezes eu converso com a galera que é dessa geração nossa aí, cara, quanto autobrilho nós passamos Não em é, garagem de cara? casa, cara, Então, e assim, aí todo mundo fala, não, porque eu lembro, cara, quando a gente, né, os primeiros carros, a gente saía, os amigos, que assim, o papo era sempre o mesmo, eu passei alto brilho, cara, você achava que aquilo era, mano, a gente não tinha visão, cara, mas não a gente tinha não sabia visão, era o que ver. tinha na época, irmão. A gente não sabia ver o Era defeito. cera Grand Prix, a da lata amarela. Era o que tinha na época. É, A estopa, cara, você passava cera com não, cara, estopa. eu poli muito. Meu braço direito era 2 vezes maior que É, o. Só poli o carro aí, inteiro na aí mão. vinha no algodãozinho, aí começou a polir no algodãozinho, aí vinha um alto brilho no algodão. Era o que a gente tinha Imagina. na década de 90 aí, quem tá nos vendo aí, eu tô falando aí de 95 até 2000 e pouquinho, Sim, era o que tinha. pois é. Você lembra da lata pérola verde, Claro, o polidor verde? aquilo para polir tanque de caminhão, polir metal, aquilo ali é maravilhoso. Então, mas a gente polia a lata. Cara, era o que tinha. Sim, E, cara. e aí o que a gente fala, você vê, nós estamos falando, lógico, nós estamos falando de 30 anos atrás.
evoluiu demais. Coisa. Mas tem muita. Eu conheço um cara que pule carro na mão até hoje e ele pule na massa de polir, aquela mais grossa mesmo, massa pérola, é na massa de polir na mão, cara. Tudo bem, ele não é Não, mas eu acredito ele na não é possi- profissional, mas assim, sabe aquele cara assim antigo? Ele aprendeu a fazer daquele jeito. Não Sim. adianta você chegar para ele lá e dar uma rota orbital na mão dele e falar assim, viu? É 2 gotinhas aqui, ó. Cara, mas tu sabe que é o seguinte, né? O polimento manual, ele também é ensinado em curso de polimento, porque é um recurso. Então você vai ter ali Porque tem, muitas vezes tem lugar que você não um acessa com a lugarzinho, máquina. até você abrir a caixinha da nanopolitriz e fazer, você já passou Na ali mão, e já foi. resolveu. E polir o carro inteiro também mostra a possibilidade. Eu faço um pedaço, muitas vezes, quando o pessoal pergunta, quando surge o assunto, eu vou lá e eu faço manual. Mas hoje em dia, imagina você pega Até para demonstrar, para Rafa, demonstrar. Agora você pega, por exemplo, um verniz, um Audi, duro pra vamos falar cacete. disso. Espera que nós vamos E aí falar você disso vai polir agora. na mão, cara, assim, é totalmente contraprodutivo, né? E a máquina orbital, ela faz aquele movimento assim. Como se Exatamente fosse esse que ele tá fazendo com a com a máquina. É o que ele 2.000 fazia. vezes na velocidade 1, 2.000 vezes por minuto. Então, assim, não compensa, né? Eu acho que é legal, é interessante, faz na mão, é purista, é não sei o quê, mas assim, em pleno 2026, cara, assim, apaga a luz da tua casa, acende uma vela, joga o seu celular no lixo e vai falar naquele lá que põe a moeda e para de encher o saco, entendeu? Porque Agora, já que você falou de uma marca, na tua opinião, vai. qual o verniz mais duro hoje? Em montadora Em original. relação Montadora de original. montadora, É. Qual aquele que você fala, na hora que chega o carro lá, você fala, entrou, porque num carro preto. Um carro então, preto. porque o que eu tenho observado, Felipe, uma tendência aos vernizes ficarem agora mais delicados, né? Então a gente está pegando muita BMW nova Com com pouco verniz verniz. macio, Mercedes, mesmo Volks, Jetta, a gente tem pegado com verniz bem mais delicado do que aquele tradicional verniz bem duro. Eu tenho visto na oficina, Rafa, que principalmente as chinesas aí, pouco verniz. Característica da pintura deles. Tanto é que tem bastante vídeo de internet aí da galera de oficina mostrando quando você faz uma repintura com verniz de qualidade top, a diferença que fica de intensidade de brilho por conta daquele verniz original ser bem fraco, ser Sim, bem, sim. né? Eu trouxe aqui, você deve ter visto, Fabinho e o Uras Fabinho, grandes amigos aí, são caras duas referências aí nas sensacionais. cidades também, assim como você. E a gente fala muito sobre isso. Dureza, às vezes fala assim, ah, vou lixar esse verniz, não vou lixar. Ah, aqui corre o risco de queimar por conta dessa característica. E assim, e aí, né? Hoje a gente tem recurso para medir lá a espessura, que antigamente era no olho, Aham, você, né? tá. Ia ali na mãozinha com cuidadinho. Sim, Hoje você consegue medir antes de começar um verdade. trabalho lá. Não, mas E os Audis, né, classicamente, para mim, eu acho que são principalmente modelos maiores, tá falando assim, Q7, sabe? Aqueles modelos mais caros, né, mais premium, assim, você vê que a qualidade. com um verniz muito, muito duro mesmo para você trabalhar. O que não muda é praticamente nada, porque são parâmetros, né? Eu acho que o que a gente trouxe, principalmente, Felipe, foi a percepção dessa resistência à abrasão. Então, quando a gente fala, esse verniz é um verniz duro, é um material resistente à abrasão. Ah, esse aí é um carro, um verniz macio, é um carro pouco resistente à abrasão. Então, o que a gente acaba fazendo? Simplesmente equiparando. Você pega um verniz duro desse de Audi, você vai usar a boina mais agressiva, você vai pegar o composto mais agressivo, você vai usar o você vai ter parâmetro de teste. recurso para aquele tipo Não existe para aquele verniz. tipo de característica, não é nem É problema. isso, não existe verniz duro, existe polidor mole. É isso que a gente fala hoje. Eu vou mandar, ó, Fabinho, ó, você fica falando em verniz duro aqui, ó, o Rafa tá falando que você é mole. Essa frase é minha, pode pôr meu nome embaixo.
Não, mas é bem isso, é o que eu falo hoje, os recursos, o entendimento e o recurso É muito é amplo, né? muito. Então, tendo Máquina. conhecimento, o cara tem que fazer uma análise. Eu pergunto pro pessoal, qual a primeira etapa do polimento? Ah, etapa de corte. Não, é análise. Porque etapa de O que que corte eu vou fazer é o que aqui? eu disse, se o verniz é duro aqui, o corte é esse, mas se o verniz é duro aqui, o corte é esse. Então, só que esse que você está chamando de corte no verniz macio, comparado ao verniz mais resistente, isso aqui você faria o lustro. Então, toda aquela ideia, aquele conceito de corte, refino e lustro, ele é completamente flexível dentro da ampla variedade de materiais que a gente tem para polir. Então, faz-se uma análise e o segredo do polimento hoje é essa análise. Porque se você acertar onde está essa resistência do material com as ferramentas que a gente passa ali, você entra certinho ali e você com menos etapas possíveis, você chega no Um resultado resultado. sem o desgaste excessivo, porque a principal detalhe da estética e do detalhamento não é polir um carro, é preservar um carro. É conservar. O cliente, quando vai na estética, ele não tá lá dando a chave pro cara e falando, olha, destrói meu carro. Ele tá falando, cuida do meu carro. Ele tá investindo pro carro ficar estético, bonito, mas bem cuidado. Então, quem tem que saber o quanto pode, o quanto não pode, o quanto deve, é o profissional. Então, ter hoje um Boa. profissional atuando com isso, que não passou por uma formação para compreender como é feita a pintura automotiva, quais são as camadas, a espessura da camada, a consequência de você remover um pouco mais, ou remover bastante, condutas com um carro 0 km. Tem que polir. Tudo bem, tu pode ir ali fazer algum polimento, mas a minha visão hoje como profissional e proprietário de carro 0 km há muitos anos já, é polir o mínimo possível. Porque esse carro vai ficar na rua, E aplicar um protetor bom, né? protetor, Seja lá manter a estética, vitrificador, seja exato. um Cuidar no PPF. manuseio, É o que eu falo lá. é isso. Exatamente Porque isso. pegar o carro zero e querer polir exaustivamente e deixar o carro desde o dia um com uma camada muito fina, esse carro vai manchar mais fácil, ele vai sujar mais fácil e correndo o risco aí em poucos anos já de Queimar mais ter. fácil. É isso. Então, assim, Desbotar bem mais rápido do que seria. E é o que eu falo. A característica da pintura de hoje, Rafa, é exatamente essa. Você vê que os materiais, principalmente nesses carros, os populares, né? sim, Vem diminuindo. vem, Eles claro. estão eles estão queimando, vamos dizer, principalmente os pretos, estão queimando muito antes do É que o você via lá. mínimo, é o mínimo É, necessário que Era eles. 10 anos, você via um carro para começar a queimar um teto, um carro exposto ao sol e chuva de 7 a 10 anos. Hoje você já vê acontecer já Sim, muito menos que isso. Metade disso eu já vi carro acontecer. 3 4 verdade. anos de Não, uso. pega O, carros antigos, antigos assim, né? Tipo um Audi 98. Você é capaz de você encontrar algum com a pintura original é, ainda, sem estar queimada, cara. e que foi usado, né? Um carro, às E que vezes, foi usado. nem muito, sem muito cuidado, É né? verdade. Cara, já chegamos ao final do Olha episódio. E só, nós cara. teríamos Vixe, assunto aqui, ó, tava. para ficar Verdade, mais Felipe. uns 2 dias. Concordo. Mas eu queria que você deixasse para a galera. Eu acho que assim, você trouxe um conteúdo, cara, enriquecedor Obrigado. para essa galera que já tá, vamos dizer assim, que já são profissionais nessa área, né, Rafa? Mas eu queria que você deixasse um recado para essa galera aí, que nós vamos deixar o link aqui do Instituto do Tá Carro. bom. Vamos deixar o link da tua estética. Eu sei uma pessoa totalmente acessível. Tenho certeza que quem te chamar lá com uma dúvida, Sim. com qualquer questionamento que você lá vai ter respaldo, você vai responder. Lógico, é assim que a Então, gente assim, cresceu, Felipe. Então, isso. eu acho que o recado E é o que você falou, trocar informação porque ninguém sabe tudo. que eu quero Tô deixar, né? aprendendo toda hora. Esse recado aí pro pessoal é a união. União entre os profissionais, principalmente profissionais da mesma região. Não se vê como concorrente. Para você entender o que eu quero falar, eu tô aqui hoje por causa disso, né? Quem me indicou para estar aqui
é um, um concorrente. É que São ele parceiros, é cara. fraco, né, velho? Ele é ruim de Pô, serviço. ele tá polêmico esses dias, cara. Ele tá É, bravo com uma marca, você deve estar sabendo os bastidores aí. Ele tá então, bravo com uma marca, ele tá polêmico esses dias. Abraço, Ricardo Uras. então Fera no que faz também. eu não encaro como concorrente por isso, que tá muito abaixo do meu nível para ser concorrente. Mas, cara, Uras, aí o que o cara tá falando, esse hein? cara me ensinou uma lição lá atrás. Lá atrás. Eu era jovem ainda na profissão, eu achava que eu era o melhor, o maior, né? O Fodão. fodão, só eu fazia isso. E aí eu passo numa ruazinha assim, você sabe onde ele fica lá, né? Passo naquela ruazinha da ponte lá, eu olho, tem um Um japonês japonês. lá, cheio de luzinha, cheio de coisa e tal. Eu falei, esse japonês safado, cara, o que será que ele pensa que é? Foi assim que eu conheci o japonês, tá? Eu falei, eu vou parar lá a qualquer hora, vou riscar o carro que ele tá polindo ali, né? E aí um dia eu parei lá, e como eu falei, parei na maldade mesmo, cara. Eu achei ruim com o japonês. Falei, pô, o japonês tá fazendo detalhamento, Detalhamento. estética, né? E, cara, na hora que eu me apresentei e falei que eu trabalhava com estética, o japonês ele me abraçou, cara. Falou, cara, pô, que legal, meu. Tu trabalha também, tu é parceiro nosso, eu vou te pôr num grupo aqui dos profissionais da região. E aí ele simplesmente, né, eu fui lá pra brigar com o japonês, ele me abraçou, me colocou no grupo. Você vê, cara. E nesse grupo foi onde eu fiquei conhecido no Brasil. Ali foi o start, porque eu não participava de nada. Eu fazia o meu ali, tinha os clientes, não tinha divulgação, mídia, nada. Era só o boca a boca, mais do que suficiente para funcionar. E ele me incluiu ali naquele grupo e de lá eu vim para o Brasil. E tô aqui de novo por causa dele. Então, assim, essa é a mensagem, né, cara? É se ajudar. Não existe a concorrência ainda. Talvez um dia a gente vai ser concorrente ainda. Nós não somos. Então, fortalecer realmente, um apoiar o outro, elevar o nível, nivelar por cima. Detalhes, talvez eu queria falar isso. Não sei nem como cabe isso, mas talvez é uma mensagem que sempre me chamou a atenção. Em 2010, a gente cobrava R$ 100 para lavar um carro estética automotiva. 2010. A gente está em 2016. O carro que era 2026. 26, perdão. O carro que era popular de 30 mil custa 100 mil. O preço da gasolina multiplica por 5. Tudo ficou muito mais caro. E a lavagem de R$ 100, que era em 2010, hoje voltou a ser a lavada de 60, de 70 conto de novo. Então, isso é uma crítica construtiva aos profissionais, porque se fosse seguir a lógica de que tudo subiu o valor, Era 300 pau uma mas no lavagem. mínimo, e era para todo mundo achar comum. Então, essa falta de união, essa falta de compromisso com a profissão, cada um por si ali, é legal, claro, cada um tem que cuidar do seu mesmo, não vai ficar de babá de ninguém, mas o que eu estou dizendo é importante, uma profissão forte, ela tem que ter um grupo profissional forte. Então, eu acho que a nossa profissão ela tem se perdido um pouco nisso, e eu queria fazer esse paralelo dos valores de lavagem há 16 anos atrás, 2010, para 2026. Caiu. E o preço do carro subiu, a água subiu, o produto subiu, tudo subiu. Então vamos prestar Prestar atenção aí, atenção pessoal. nisso. União é a Galera, mensagem. é isso então. Rafael, Obrigado, obrigado eu da que sua agradeço, presença. Felipe. Fica convidado para uma próxima, Vamos. porque já tem mais assuntos que ficaram pendentes aqui. Mas as portas desse podcast estão sempre abertas Obrigado. para você. Obrigado de você ter Eu que vindo. agradeço, Felipe. E você já clica aqui embaixo, link do Rafa, podcast na oficina. Vem ver tudo que rolou nesse episódio. Valeu, galera! Valeu, obrigado, até mais.